Bom dia, cheguei. Cheguei para a gente fazer o nosso Deve Devi dessa quarta-feira. Glória a Deus. Como é que foi seu final de semana? Com essa emenda aí de feriado, você conseguiu emendar? Conseguiu passear? Conseguiu descansar? Para a glória de Deus? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber como você tá, como anda a sua vida, como Jesus tem te abençoado. É tão bom estar aqui pela manhã com você. Graças a Deus, né, que a gente está junto. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã de quarta-feira. O tema do nosso devocional de hoje é Quando Deus destrói. Mesmo naqueles dias, porém, eu não os destruirei completamente, diz o Senhor. Jeremias 5, versículo 18. O coração de Deus estava entristecido e o profeta Jeremias, tomado de angústia e desespero pelo desfecho que se aproximava para o povo da aliança, expressa de forma poética a profundidade da sua dor. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim. Não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra. Jeremias 4, versículo 19. Essa profecia, moldada nos paralelismos da poesia hebraica, reforça a intensidade do lamento e a urgência do arrependimento. Temos aqui uma palavra de dor e lamento. Imagine o Todo-Poderoso, que tem poder para transformar todas as coisas, aguardando o seu povo com palavras de amor antes do juízo. Ele teria poder para mudar o destino sem depender do arrependimento do povo, mas ainda assim não quis decidir por eles. Amor sem escolha não é amor. O amor é necessariamente uma decisão. Deus espera que cada um de nós se mova sob a palavra de quebrantamento, escolhendo intimidade e comunhão verdadeira. Mesmo quando insistimos em caminhos errados, ele aguarda até o último instante, desejando que retornemos. O texto nos lembra que ele se compraz em demonstrar misericórdia, porque esse é o seu caráter. Mais do que apenas aplicar justiça, o desejo do Senhor é ver corações se voltando outra vez para a sua vontade. Creia sempre que nosso Deus é gracioso, generoso e bondoso em todo o tempo. Que neste dia possamos escolher fazer Sua vontade apesar de nós mesmos. Que tenhamos um coração aprendiz, disposto a ser ensinado a andar no caminho do quebrantamento, apesar da nossa fraca carne e do nosso instável coração. Não será fácil. O próprio Jesus nos advertiu sobre isso, mas é possível, porque ele nos garantiu Sua presença constante. Amém? Este é o nosso devocional do dia 22 de abril de 2026. Para mim, o devocional de hoje fala sobre decisão, escolha, né? A escolha que te leva a tomar uma decisão. Aqui, o coração de Deus, no começo do nosso devocional, fala isso, que o coração de Deus estava entristecido. E o de Jeremias, ele estava tomado pela angústia e pelo desespero. Então, quando a gente está entristecido, tomado pela angústia, tomado pelo desespero, pelas preocupações, o Senhor, ele também se entristece. Como um pai que olha para o filho e vê o filho desesperado e quer ajudar, assim também é o Senhor. Mas, como diz aqui no devocional, o povo precisava fazer uma escolha, a escolha do arrependimento, do quebrantamento. Então, para mim, o devocional vem muito forte sobre isso. O que que a gente escolhe hoje? O que que a gente escolhe fazer sobre a nossa vida hoje? A gente escolhe colocar nas mãos do Senhor. É engraçado que aqui no final ele fala que nós tenhamos um coração de aprendiz. Mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, para você ter um coração de aprendiz, você precisa escolher, tomar uma decisão de escolher aprender. Muitas vezes a gente fala, eu quero aprender, mas a gente não quer aprender. Ah, eu vou aprender, mas eu não quero aprender. Por quê? Porque tá tão dono da razão, tão dono do que é certo, do que é errado, do que é melhor para você.
tão dono da sua própria inteligência, tão dono do que eu acho, do que eu não acho, que aí você se bloqueia para aprender. Que aí tudo que os outros falar para você tá errado. Só você vai estar certo. Porque só você viu daquele jeito, porque só você pensa daquele jeito. Porque, gente, não é assim que funciona. Para a gente aprender, a gente tem que estar disposto a ouvir. E aqui nesse caso, para a gente ter um coração de aprendiz perante o Senhor, a gente tem que estar disposto a ouvir a palavra de Deus. No devocional pela manhã, se você vai para o culto, para a celebração, durante a pregação, durante os louvores, porque Deus fala através dos louvores. É preciso estar disposto a aprender. Igual eu sempre trago um louvor, né, gente? Porque o louvor, ele, nossa, cara, ele move a minha vida. Eu preciso aprender pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E é isso, a gente precisa aprender, ter um coração de aprendiz, aprender mais sobre o Senhor, aprender mais sobre a sua vontade, aprender mais a deixar a nossa vida na mão de Deus, aprender mais a colocar decisões difíceis na mão do Senhor, aprender a confiar que tudo tem um propósito, aprender a confiar que tudo tem um tempo determinado e que Ele já determinou um tempo para tudo. Esse é o coração de aprendiz que a gente tem que ter. Aprender a se quebrantar perante o Senhor, aprender a se arrepender, como aqui o Senhor esperava o povo, ansioso. Eu tenho certeza que o Senhor estava ali a todo momento esperando. Vai, filho, como se ele vai, filho, agora. Se arrepende de todo o teu coração. Não importa qual seja o teu pecado, não importa o que foi que aconteceu, se arrependa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa. Coloca o teu coração ali diante do Senhor e fala: Senhor, eu errei mesmo. Eu errei feião. Mas eu quero melhorar, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma, Senhor, me faz melhor. 1% melhor todos os dias contigo, Jesus, é o que eu preciso. E isso também nos ensina que somos completamente dependentes do Senhor e de tudo aquilo que forma o caráter de Cristo, que é o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, tudo. Mas para isso a gente precisa escolher aprender. Precisamos aprender a aprender. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal que fala sobre isso, aprender a aprender. É engraçado, né? Mas a gente precisa. E principalmente trabalhar a nossa escuta, sabe? Escutar de verdade. Você ouvir o que a pessoa está falando, pensar sobre aquilo, conversar com Deus sobre aquilo e ver o que você vai colocar em prática. Porque não adianta você ficar escutando e aí você escuta tudo que a pessoa tem para falar, entra por um e sai pelo outro. E você não ouviu direito, né? Então a gente precisa aprender a escutar com calma, a escutar com clareza, para depois a gente falar. Quantas vezes a gente já sai atropelando, falando, porque o nosso ímpeto, a nossa carne é raivosa, a nossa carne é encrenqueira, a nossa carne é futriqueira, é fofoqueira. Tudo de nós é feio. Eu falo para as minhas amigas, eu falo, gente, se vocês conhecessem a Simone como a Simone, vocês iam me achar horrorosa. Porque tudo que eu tenho de bom, de lindo, de amável, de carinhoso é Cristo. Tudo de feio sou eu mesma. Porque a carne é assim, nossa carne é feia. Mas nosso Cristo é lindo demais, ele é lindo demais, ele é maravilhoso demais. Então, que você tome a sua decisão hoje por aprender a aprender mais de Jesus. Que você tome a decisão de amar a Deus de verdade. De verdade. E amar a Deus é
também obedecer à sua vontade, porque não existe amor sem obediência. Na verdade, os nossos devocionais aqui, né, parece que é meio que uma revisão dos devocionais que a gente já fez. Todo dia é uma revisão e a gente acrescenta um pedacinho. Que bênção isso, né? Que você possa tomar essa decisão. Como diz aqui, não é fácil. O próprio Jesus nos advertiu sobre isso, que não é fácil caminhar com Jesus. Mas é possível. Porque você vai ver que quando você começar a aprender mais de Deus, você vai querer saber mais e mais de Deus. E mais e mais. E daqui a pouco você está ali trabalhando a sua intimidade. E a sua intimidade cresce. E aí você quer saber mais de Deus. E aí a intimidade cresce. E aí o amor cresce. A obediência vem. E quando você vê, você está caminhando lado a lado com Jesus. E não importa a dor e a dificuldade. Você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. E é real, viu? É real, porque você sabe que eu só falo aqui o que eu já vivi. A paz que excede todo entendimento. É uma certeza, é uma manhã que nasce junto com a esperança que brota no seu coração, porque você sabe que o seu redentor vive. Ah, gente, é tão gostoso. É tão gostoso que eu queria muito, 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 muito que você trabalhasse isso, escolhesse essa vida com Jesus, que é tão boa. Escolha o Senhor em primeiro lugar. Não é seu trabalho, não é tua família, não é teus filhos, não é nada, é o Senhor em primeiro lugar. Dedica esse tempinho aqui, ó, que hoje o devocional vai ser rapidão. Dedica esse tempo para Jesus. Ele e você e ele, vocês quatro. Dedica esse tempo para Jesus, tira um tempinho para Ele, entrega a sua vida, trabalha os seus aprendizados, porque aprender sobre Jesus e não colocar em prática não é aprender de verdade, né? Como qualquer outra coisa que você vai aprender, você precisa praticar. Então vai lá, aprende sobre Jesus, escuta o devocional, lê depois a passagem se você quiser, ouve outro devocional, ou o mesmo devocional vindo por outras pessoas, porque isso vai ampliar o teu aprendizado sobre Cristo. Vai te dar vários pontos de vista sobre essa passagem, sobre esse devocional, ou sobre outros devocionais. E você vai querer cada vez mais ser cheio desse amor que nos constrange. Amém? Essa é a palavra de quarta-feira para você. Amor é uma escolha, certo? Um beijo para você e até amanhã no nosso Deve the Day.